Pausa. Hoje a nossa aula vai ser no canal, galerinha. Boa tarde, né? Nós vamos falar um pouco a respeito dos determinantes do substantivo. Mas o que é, professora, os determinantes? O que são esses determinantes do substantivo? Primeiro, quando nós vamos produzir um texto, nós utilizamos nesse texto todas as classes gramaticais. Nós utilizamos o substantivo, os adjetivos, os advérbios, os verbos, os pronomes. Todas essas classes gramaticais, todas essas classes de palavras, elas compõem, né, a formação de um texto. Acontece que, para produzir bons textos, textos coesos, textos que tenham coerência, nós precisamos trabalhar com a gramática. Infelizmente, a gente precisa conhecer algumas regras gramaticais para poder produzir esses textos, certo? Então, a gente sabe, a gente aprendeu já que o substantivo é a classe de palavra que nomeia tudo que existe, não é? Quando a gente diz que ele nomeia, ele dá nome a tudo que existe. Tudo aquilo que tem nome, seja objetos, seja vegetais, sejam pessoas, sejam países, estados, tudo que tem nome é um substantivo. Só que esse substantivo sozinho, ele não tem efeito. Eu digo bola, acabou-se, não é? Então, para isso existem palavras que nós chamamos de determinantes. E esses determinantes, eles vão formatar, eles vão dar sentido para o texto. Quando eu digo a bola é bonita, já ficou uma frase com um sentido melhor do que se eu disser só o substantivo bola. Então, essas palavras que nós utilizamos para determinar o substantivo, para explicar o substantivo, para especificar, para acompanhar, nós dizemos que eles são os determinantes. E nós temos alguns determinantes que nós vamos estudar agora, né? O adjetivo é um determinante do substantivo, não é? É uma palavra que especifica, que qualifica ou que dá uma característica ao substantivo. Nós temos as preposições, que são elementos de ligação, elas são chamadas de conectivos, são os elementos de coesão textual. E nós temos também os artigos e temos as locuções adjetivas, não é? Essas palavras, elas são chamadas de determinantes do substantivo. Quando você diz, e aí é um exemplo do livro, o jovem pequenino, aí você sabe que você tem esse O aí, que é um artigo, não é? Que é um determinante. Por quê? Porque ele vai determinar se esse substantivo está no masculino, se ele está no feminino, se ele está no plural, se ele está no singular. Pequenino é um adjetivo. E é esse adjetivo que vai dizer a característica desse substantivo. Pequenino está caracterizando a palavra que é substantivo, que é jovem. Então, o jovem pequenino. Então, esse pequenino é um substantivo, ou é um adjetivo. E ele é um determinante, porque ele vai caracterizar esse substantivo. Nós temos a locução adjetiva. Quem é que não conhece, quando nós estudamos locuções adjetivas, nós vimos que são duas palavras e que você pode transformá-la em um substantivo. Quando eu digo amor de mãe, amor materno. Quando eu digo amor de pai é uma locução adjetiva, tá certo? Que está dando uma característica para o amor, o tipo de amor, está especificando esse amor. Não é qualquer amor, é o amor de pai. Então, esses adjetivos, essas locuções adjetivas, essas preposições e o artigo são chamados de determinantes do substantivo, ok?
Bom, após vocês assistirem esse vídeo, vocês vão estar vendo no livro de português, nas páginas 194 a 196. Não é para fazer atividade, não é para fazer. Vocês vão ler, porque lá está de maneira mais ampla o que eu terminei de falar. A atividade a gente vai fazer na próxima aula, ok? Meus amores, um bom final de semana.